Olá, bem-vindos ao canal. Meu nome é Pamela, eu sou taróloga. Essa vai ser a minha leitura semanal para o signo de Gêmeos. Lembrando que é uma leitura geral, então só para quem ressoar com a mensagem. Ela serve para Sol, Ascendente, Lua e outros posicionamentos de Gêmeos aí no seu mapa astral. Se você está vendo essa leitura para saber de alguém do signo de Gêmeos e sente que a mensagem é para você, então a mensagem é para você, tá bom? Eu já embaralhei um pouquinho as cartas. Vou embaralhar um pouco mais, enquanto agradeço todos que estão aí se inscrevendo no canal, vendo os vídeos, curtindo, comentando. Muita gratidão a todos vocês. Queria lembrar também que continua a promoção do sorteio de uma leitura de 30 minutos no final do mês. Se você quiser concorrer, é só ser inscrito ou inscrita do canal, curtir alguma das leituras que eu ainda vou lançar esse mês e comentar em alguma dessas leituras de qualquer signo que você gostaria de concorrer a essa leitura, tá bom? No fim do mês eu anuncio o ganhador ou a ganhadora. E é isso aí, vamos lá. Gêmeos. Aqui. Certo. Deixa eu ver aqui, posicionar aqui na câmera. Bom, a carta do meio aqui é o 10 de espadas. 10 de espadas é uma carta difícil. Ela fala de uma finalização difícil, de tempos difíceis. Pode falar sobre traição. Às vezes fala até sobre fundo de poço. É uma pessoa, não sei se dá pra ver aqui, ela tá deitada com 10 espadas cravadas nas costas, então é uma situação bem complicada, mas é o fim, como é o 10, nos arcanos menores vai de 1 até a 10, é o fim de uma situação difícil, há a esperança de um novo começo, seria o As de espadas, então um novo começo, com clareza, situações difíceis, como não dá para evitar as situações difíceis, então é sempre possível tirar um aprendizado do que aconteceu, né? Essa é a única perspectiva positiva que talvez haja em situações difíceis. E eu vejo aqui uma situação difícil acabando, muito pesada, é uma carta bastante difícil, 10 espadas, mas há a esperança de um novo começo. E o que eu vejo aqui são muitas cartas que falam realmente sobre esperança. Eu tenho aqui o 8 de paus no começo. O 8 de paus é uma carta de movimento rápido, então pode ser que você consiga, ao chegar no final de uma situação difícil, logo se movimentar para um novo começo, ou então a situação difícil chega ou chegou, mas você não perdeu o entusiasmo. O que eu vejo aqui é uma situação de esperança e de recomeço. Então, esse 8 de paus fala sobre movimento em direção ao novo. Então, ou é a finalização rápida de algo difícil, ou logo após a situação difícil ter terminado, você logo conseguindo aí se reerguer e querendo partir para o que funciona. É uma carta que pode falar de mensagem, então nessa semana você pode receber mensagens que falam dessa situação difícil, ou pode receber novas mensagens, novas comunicações que te falam sobre a esperança de sair dessa situação difícil. Então um novo realmente pode estar começando, e pode estar começando em forma de comunicação aí, vindo na sua direção, e para mim seria uma comunicação de muita esperança, de recomeços. Bom, eu tenho o Pajem de Paus aqui. Pajem de Paus é uma carta de entusiasmo, é uma carta de sonho, você pensar no que você quer e planejar as ações para que isso aconteça, mas como é uma carta de paus, uma carta do elemento fogo no tarô, então fala muito desse entusiasmo, assim, beleza. Algumas coisas não deram certo como eu esperava, o que eu vou fazer de certo agora? Onde eu vou investir? O que vale a pena? Eu já sei o que não vale a pena. O que vale a pena? O que eu tenho que fazer de novo? Qual é a novidade? O Pajem de Paus também é uma carta que fala sobre mensagem, então se você está esperando alguma mensagem, algum recomeço, alguma coisa aí vindo na sua direção para te levar para um novo começo, para um recomeço, essa mensagem chega essa semana, pode ser em qualquer situação, amor, trabalho, enfim. Mas há muito aqui nessas duas cartas a energia do novo, entusiasmo para começar coisas novas. Eu vejo que realmente qualquer coisa que tenha acontecido de difícil, ou aconteceu ou ainda pode acontecer de difícil, não está te abatendo a ponto de fazer você perder o entusiasmo na vida. Pelo contrário, talvez você está
olhando a situação difícil, vendo que não funcionou e começando a olhar para o que pode funcionar e decidindo talvez colocar energia nisso. Eu tenho 2 de paus. 2 de paus é uma carta que fala sobre espera, sobre dúvida, mas é a carta de uma pessoa que conquistou algumas coisas e ela sabe que ela pode conquistar mais. Então, novamente, essa coisa do entusiasmo. 3 cartas de paus, 3 cartas de fogo, de ação. Eu vejo a necessidade de colocar ação em uma coisa nova. Talvez você ainda está pensando o que você vai fazer, que caminho é esse, que o Pajem de Paus está contemplando a ideia nova dele. Pode ser que surjam muitas ideias, muitas comunicações e você precisa de um tempo aí para questionar, tá? Para que lado eu vou? Eu sei que você não vai mais para o lado difícil, porque isso está terminando, mas é interessante ver essa energia assim, de expectativa, de novo, de investimento. Então, se você está sentindo isso na sua vida, quer começar coisas novas, está com muito entusiasmo, está com muita esperança aí no futuro, talvez vindo muitas ideias na sua mente, pode ficar meio difícil sim decidir para que lado vai, mas vai no seu entusiasmo, vai na sua alegria e vai nos seus aprendizados também. Eu penso aqui no 2 de paus como alguém que tem muita coisa aqui atrás, então passou por muita coisa, aqui tem bagagem, tem experiência, olha para o futuro, então é isso. O que deu errado, transforma em bagagem, usa essa bagagem das coisas que você aprendeu com o seu entusiasmo para fazer coisas novas, decide para que lado você vai e só vai. Eu tenho aqui, tem muitas energias de pajem de paus, pajem de espadas, pajem de copas, então é muito essa coisa, o pajem é a criança no tarô, né? Então é muito esse entusiasmo da criança, assim, ela acredita que é possível realizar os sonhos, realizar as coisas que ela pretende. Então, interessante que o que quer que tenha acontecido com você, independente de que fase você está na vida, eu vejo que esse espírito infantil de acreditar, de realizar, ainda está dentro de você. Isso é bem bacana. Que qualquer coisa difícil aí não tenha matado isso dentro de você. Isso é bem legal. Eu acho que não pode falar essa palavra no YouTube, mas vamos lá. Tem que rever minhas palavras, mas enfim. Talvez os geminianos tenham que tomar cuidado com as palavras também, mas vamos lá. Pajem de espadas. Pajem de espadas também é a criança no tarô, que ela é entusiasta, só que ela estuda, ela é de espadas, ela é mental, então não tem apenas a questão do entusiasmo, da paixão de fazer as coisas, tem a coisa de estudar o que você tem que fazer, que caminho você vai, planejar. Então, novamente, eu vejo isso aqui como diz esse 2 de paus, ele está pensando, planejando o que ele vai fazer, ele tem entusiasmo para fazer, mas é interessante tomar uma decisão aí, para que lado será isso? Pajem de copas aqui é o pajem que fala do coração, então se mover pelo coração, as coisas que te trazem alegria, ir atrás do que faz o seu coração bater mais forte, e isso pode pesar assim na sua decisão de que caminho eu vou tomar agora, principalmente se algumas coisas estão terminando aí. Mas como eu falei, as energias dos pajens, de entusiasmo, aquele entusiasmo infantil, de acreditar, de seguir em frente, talvez você precisa questionar o que você vai fazer, você precisa pesar para que lado você vai, você pode usar a sua mente, o seu coração, o seu entusiasmo e as suas emoções para te mostrar qual é o melhor caminho aí. Olha, nessa sequência aqui, uma leitura, vamos dizer assim, lateral, né? Pajem de espadas às vezes significa fofoca. Então, talvez tomar cuidado aí para quem você está contando os seus planos. Talvez nem todo mundo está feliz com os planos que você tem. Talvez as pessoas querem te ver nessa situação difícil e não gostam que você seja uma pessoa que se empolgue com coisas novas. Então, cuidado com quem você compartilha as suas coisas. Porque eu tenho aqui o pajem de espadas, que pode ser fofoca, e o 8 de paus, carta de comunicação, aqui junto com a carta da lua, coisas escondidas. Então, pode haver ao seu redor pessoas falando mal de você, cuidado com fofoca essa semana, você fazer também, não é tão legal. Às vezes você fazer te coloca nessa situação difícil, então dá uma analisada aí, o que você tem feito, o que você tem falado, e o que as pessoas têm dito também. Claro que o que as pessoas dizem ou como elas agem tem relação com elas, mas de alguma forma pode prejudicar. O que você pode fazer para tentar não se prejudicar é talvez se preservar aí de certas pessoas. Fica de olho nas pessoas que estão ao seu redor essa semana. Bom, continuando aqui na Lua, a Lua é a carta das ilusões, é a carta do inconsciente, é a carta das coisas escondidas. Pode ser que nessa semana, principalmente se você se alinha aqui com essa situação, com essa carta que fala sobre situações difíceis, suas emoções estejam um pouco desequilibradas, então cuidado com isso. Deixa eu só esperar passar um avião aqui.
Então, cuidado com as suas emoções, principalmente se você sair de um processo um pouco mais difícil. É interessante equilibrar as emoções. Um desequilíbrio emocional pode te fazer não perceber quais são as novas oportunidades, pode te tirar dessa energia infantil, sonhadora. Então, depois de uma situação difícil, uma fase difícil, é interessante tirar um tempo para descansar, para que isso não recaia sobre as suas emoções te levem a um lugar, talvez, de desequilíbrio. Enfim, tomar cuidado com isso essa semana, com as emoções, tomar cuidado com segredos, tomar cuidado com ilusões, tomar cuidado com o que você fala. Talvez é uma semana mais, mesmo apesar de haver muita empolgação aqui, talvez é uma semana mais de retiro, mais de contemplação, saber quais são os seus próximos passos, como é que você vai agir daqui para frente, talvez planejar, fazer listas, enfim. Mas talvez um pouco mais de recolhimento é interessante essa semana para que você consiga preservar essa energia de empolgação, de novidade aí, sem ter que passar por situações muito difíceis, como eu falei da fofoca, sem ter que ficar num desequilíbrio emocional aí. Eu tenho duas cartas que para mim falam de equilíbrio: a justiça e a temperança. São arcanos maiores. Justiça, carta de Libra; temperança, carta de Sagitário. O que eu vejo aqui é um chamado para um recolhimento, para uma transformação do que foi difícil, para um equilíbrio emocional, equilíbrio das metas. E a partir daí, com esse entusiasmo que eu vejo e esse equilíbrio, essa vontade, essa necessidade de voltar para dentro, se curar, planejar os próximos passos, a partir daí começar a agir nesse entusiasmo que você tem. Então, no geral, é uma semana positiva, mas talvez é uma semana que pede um pouco de silêncio, que pede um pouco de revisão do que aconteceu, de planejamento para as coisas novas, talvez uma retirada aí para uma cura, um tempo de paz, para tentar não se envolver em confusão, para tentar sarar as feridas antigas e começar a colocar esse entusiasmo em prática aí para os próximos meses, próximas semanas, enfim. Então, uma semana de revisão, de equilíbrio, de continuar acreditando nas suas vontades, de relembrar quais são as suas vontades, de revisão do que aconteceu para saber o que fazer a partir de agora e começar a agir no entusiasmo. Bom, eu vou tirar 3 cartas para finalizar a leitura. Gêmeos. Vamos lá. 3 cartas. Ok. Bom, eu tenho 2 cartas que podem ser um pouco complicadas aqui: 5 de espadas, 5 de ouros. 5 de espadas novamente pode falar sobre a questão de fofoca, sobre a questão de conflitos. Podem ser conflitos externos mesmo. Talvez esse 5 de espadas, esse monte de conflito com pessoas te levou a esse 10 de espadas, ou pode te levar. Então, cuidado com o que você diz, cuidado com as pessoas com quem você está se relacionando. 5 de espadas também pode ser conflito interno, então, como eu falei, talvez é uma semana para se ajustar um pouquinho, se equilibrar, se curar, entrar num eixo emocional um pouco mais fortalecido, um pouco mais equilibrado, como diz a justiça, para não se envolver em situações complicadas, tanto com pessoas de fora quanto consigo mesmo, ou consigo mesmo. Então, cuidado aí, as cartas estão pedindo equilíbrio. Eu sei que há muita empolgação, muita vontade de falar, muita vontade de começar a agir, mas talvez é interessante finalizar alguns processos antes com algumas pessoas, ou alguns processos internos que estão difíceis, se equilibrar, se ajustar, para daí saber quais as próximas decisões a tomar. 5 de ouros é uma carta de perda material, às vezes uma carta de abandono. Às vezes, deixar situações difíceis, você não consegue, algumas pessoas não conseguem sair de situações, por mais difíceis que elas sejam, porque há um sentimento de abandono. O que eu tenho para dizer é que quando você está bem consigo mesmo, equilibrado, trabalhando aí a sua autoestima, a sua alquimia interna, não tem como você ficar sozinho ou sozinha. Na verdade, todos somos sozinhos, né? Nascemos sozinhos, enfim. A gente interage com as pessoas, mas há algumas interações que não valem o custo que elas nos cobram, assim, de ficar mal, de ficar triste. Então,
Se você tem se relacionado, se colocado em situações por medo de abandono, por medo de perda, essa é uma semana de reavaliação. O que eu tenho feito comigo, o que eu tenho sentido, o que tem me impedido de realizar esse entusiasmo enorme que eu vejo aqui dentro dos geminianos e geminianas que vão ressoar com essa leitura. É medo de abandono? É medo de não ter dinheiro? Quais são os meus medos? Quais são os meus medos, minhas carências, minhas crenças limitantes que me colocam em situações de conflito interno e externo e me levam a situações limite? É um momento de ajustamento, de olhar para isso, de curar isso, para poder realmente viver do seu entusiasmo, da sua verdade. Aí eu tenho a Roda da Fortuna aqui, é uma carta de sorte, pode falar de uma semana de bastante sorte, pode falar de uma semana de muita virada, então os acontecimentos vindo de repente, talvez uma fase antiga acaba de repente para uma nova começar imediatamente. Uma carta que fala que às vezes a gente está embaixo, às vezes está em cima, faz parte da vida, então espere os ciclos aí terminar, os ciclos que você pode terminar, termine. Mas é uma carta interessante, fala que um novo está chegando, o novo está se aproximando, eu vejo essa empolgação para começar o novo, mas como eu falei, talvez antes de começar algo novo tem que ter uma revisão dos hábitos antigos, das coisas antigas que não deram certo, para você acumular isso como experiência e levar essa experiência junto com o seu entusiasmo para conquistar as coisas que você merece. No geral, uma leitura muito interessante, para mim ela fala muito de ajustamento, de equilíbrio, ajustamento interno, entender o que tem acontecido até agora, como você parou nas situações difíceis, se você ressoa com situações difíceis na vida, entender quais lições são essas, como você parou ali, quais são as atitudes que te levaram a ficar nesse lugar, quais são as crenças que te levaram a ficar nesse lugar. A partir dessa revisão, a partir desse entender o que houve, processar esses acontecimentos, você toma de novo posse da sua vida e pode começar coisas novas, pode planejar coisas novas. Os caminhos estão abertos, mas eu vejo aqui muito a situação de um encerramento de ciclo e momento de transição, de revisão para aí o novo se abrir. A oportunidade de coisas novas começarem imediatamente, como diz esse 8 de paus aqui, mas talvez antes de colocar toda essa empolgação no mundo, é interessante rever o que aconteceu, ajustar para que a nova fase possa ser diferente dessa fase antiga e não apenas uma repetição de ciclo aí. Então eu vejo uma semana de bastante reflexão, de olhar para si, de se curar, de se planejar para começar uma nova etapa. Bom, é isso, eu espero ter ajudado alguém. Se você gostou, por favor, curta, se inscreva no canal para me ajudar e até a próxima semana.